Alguma vez você já parou para pensar qual seria o idioma que Adão e Eva falavam com Deus no paraíso? E por que Deus teria confundido as línguas dos homens na Torre de Babel? Estes são grandes mistérios que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões sobre estes intrigantes e polêmicos assuntos. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Sem dúvidas, a Bíblia Sagrada não é um livro qualquer. Além de ter histórias relatadas da humanidade desde Gênesis até o Apocalipse, nela escondem inúmeros códigos sobre os acontecimentos que já ocorreram, que ocorrem e que irão acontecer. Inclusive, aqui no meu canal tem um vídeo específico sobre os códigos da Bíblia. Vou deixar o link na descrição para vocês conferirem após assistirem este vídeo. No entanto, o que irei lhes apresentar neste vídeo é algo que muitas pessoas ao longo do tempo, pelo menos uma vez na vida, já se questionaram. Qual seria a língua falada por Adão e Eva no paraíso? E por que Deus confundiu as línguas dos homens na Torre de Babel? No início da criação relatada nas Sagradas Escrituras, especificamente no livro de Gênesis, é dito que todo o entardecer, Deus vinha conversar com Adão e Eva no paraíso. Uma língua que até mesmo a ciência desconhece. Porém, como é relatado nos midrashes judaicos, a tradição insiste que Adão e Eva falavam o idioma hebraico. Uma vez que é mencionado nos antigos escritos que os nomes dados a Eva, tais como Ishá, que significa mulher, e Shavá, como a mãe de todos, só fazem sentido no idioma hebraico. No entanto, há quem diga que Adão teria inventado uma nova linguagem para dar nome a todas as coisas, inclusive o nome de Eva. Quando analisamos os costumes judaicos, bem como tradições místicas como dos cabalistas, estes mencionam que a Torá eterna não seria idêntico à Torá escrita. E segundo o que é dito pelo cabalista Abraham Abulafia do século XIII, este menciona que a língua falada no paraíso seria bem diferente do hebraico. No entanto, em contrapartida, as letras hebraicas possuem poderes ocultos e que são considerados arquétipos de inúmeros conhecimentos e segredos misteriosos, tais como os 72 nomes de Deus, que guardam frequências espirituais que fazem a conexão da alma do homem com o Criador. No entanto, se o hebraico não for a língua falada por Adão e Eva no paraíso, qual seria a língua falada? Será que Adão e Eva se comunicavam com Deus de acordo com a língua dos anjos? Para compreendermos e chegar a um possível entendimento, temos que considerar alguns textos antigos da própria tradição judaica. De acordo com o alfabeto Ben Shirah, um dos textos que compõem a coleção de escritos rabínicos chamado Talmud, existe uma intrigante e polêmica história sobre uma das personagens mais misteriosas relatadas pela tradição. Esta é chamada de Lilith e teria sido criada por Deus a partir do pó da terra, da mesma forma que Adão.
No entanto, Lilith teria problemas com Adão, pois esta de forma alguma queria ser considerada abaixo do homem, e sim de forma igual. A história conta que frustrada Lilith teria pronunciado o nome de Deus com ira, e então ganhado poderes sombrios e se tornado um demônio. No entanto, permanece a pergunta: qual seria a língua falada no paraíso que supostamente teria sido pronunciada com ira por Lilith? De acordo com os midrashes judaicos, a primeira linguagem falada por Adão é chamada de linguagem adâmica. Esta teria sido a primeira linguagem utilizada por Deus para confrontar Adão no Jardim do Éden, quando ele e sua esposa pecaram. Este idioma teria sido o antecessor da língua hebraica. A história conta que Adão e Eva, ao serem expulsos do paraíso, acabaram se esquecendo da linguagem que falavam com Deus, a primeira fala. Com isto, muitas adaptações desta primeira linguagem foram sendo modificadas, à medida que o raciocínio declinante do homem ia se esquecendo da língua original. O resquício deste idioma sagrado teria dado origem ao idioma hebraico que conhecemos. No entanto, segundo a história, bem antes do idioma hebraico que foi estabelecido, havia o alfabeto aramaico, que teria tido origem com caracteres de alfabetos fenícios, e que antes era chamado de paleo-hebreu. Então, o hebraico que conhecemos foi, na verdade, uma transição da linguagem adâmica, esquecida por Adão e Eva, e que passou por grandes mudanças até chegar neste hebraico que hoje conhecemos. Porém, existem mais mistérios sobre a língua falada no paraíso que não conhecemos. Segundo o livro apócrifo de Enoque, este relata em seu livro que teve inúmeros contatos com seres que não eram deste mundo, seres considerados anjos de Deus que lhe revelaram grandes mistérios. Enoque teria tido contato com a língua dos anjos, sendo o único patriarca com acesso ao idioma angelical. Enoque então teria escrito livros relatando suas experiências com o sobrenatural, e alguns destes relatavam ainda mais a natureza da língua dos anjos, e que hoje existe uma vertente mágica que atribui a língua dos anjos como sendo a língua enoquiana, atribuída ao profeta Enoque. Para compreendermos mais a fundo sobre este assunto, terei que abordar um pouco sobre a língua enoquiana, que muito é utilizada na magia enoquiana. Em meados do século XVI, havia um homem por nome de John Dee. Este era matemático, astrônomo, astrólogo e geógrafo, e posteriormente acabou se tornando conselheiro particular da rainha Elizabeth I. Conta a história que no começo da década de 1580, John Dee estava insatisfeito com seu progresso em aprender os segredos da natureza, bem como sua própria falta de influência e do reconhecimento. Este começou a voltar-se ao sobrenatural, a fim de adquirir conhecimentos. Dee então começou a estudar magias e obras ocultas, e com isto, através de artefatos mágicos, Dee chegou a descobrir uma forma de comunicação, que muitos acreditam terem sido atribuídas aos livros do profeta Enoque. Com isto, através de chaves, palavras e símbolos ocultos, que permitiram-nos se comunicar com entidades de outras dimensões, que se denominavam anjos. Tudo isto acontecia com um sistema complexo que se utilizavam de uma bola de cristal, que atuava como um intermediário de Dee com os anjos. John Dee e seu assistente por nome de Edward Kelly, que tinha habilidades mediúnicas, efetuaram inúmeras experiências mágicas através de rituais específicos que possibilitavam a comunicação com estes seres angelicais. A história conta que Dee dizia que os anjos lhe ditaram muitos livros desta maneira.
alguns em uma espécie de língua angélica, ou a chamada língua enoquiana, que possivelmente teria sido a língua falada por Adão e Eva no paraíso. Muitos caracteres, símbolos e diversas formas geométricas foram passadas a Adi nestes grimórios. No entanto, a pronúncia do idioma enoquiano, passado pelos anjos Adi e Aquele, era extremamente perigosa. Se pronunciada de forma incorreta, existem inúmeros perigos, desde provocar a loucura do pronunciante, bem como a abertura de portais para entidades sombrias, e com isto provocando até mesmo a morte. A língua enoquiana, de tão perigosa, foi passada para que fosse pronunciada de trás para frente, visto o seu grande perigo. A grande pergunta é: teria sido esta linguagem enoquiana, conferida pelos anjos, a mesma linguagem que Lilith teria pronunciado com ira o nome de Deus e se tornado um demônio? Se isto for a verdade, então a linguagem que Adão e Eva falavam no paraíso só poderia de fato ser a linguagem angelical, proibida por Deus de estar em posse do homem. Com isto, outra pergunta se faz necessária. Por que Deus teria feito Adão e Eva se esquecerem deste idioma que era falado no Jardim do Éden? Seria porque as palavras pronunciadas por esta linguagem causavam efeitos em nossa realidade física? Quando lemos as Sagradas Escrituras, observamos que depois do dilúvio, os homens começaram a construir uma grande torre, a Torre de Babel. Esta, além do conceito que vem da etimologia popular hebraica, similar a Baal, e corresponde à confusão, a Torre de Babel tinha outro conceito que vem da palavra Bavel, que no hebraico tem por significado portão de Deus. Neste tempo, toda a humanidade falava somente um idioma, uma língua que certamente tinha grandes resquícios da primeira língua sagrada. Os homens conseguiam se entender com as mesmas palavras pronunciadas, e com isto acabaram erguendo uma grande construção, que tinha o objetivo tocar o céu. Dá-se a entender que os homens queriam adentrar ao paraíso por meio da força bruta, uma atitude que desagradou em muito o Criador. Deste modo, Deus, vendo o intento dos homens sobre aquela construção profana, acabou por confundir a linguagem dos homens, e logo estes acabaram desistindo da construção da torre, e por fim esta veio a cair, por conta de um grande vento forte emanado por Deus, conforme está descrito no livro apócrifo dos Jubileus. A grande pergunta é: será que além do ato do homem desagradar a Deus construindo uma torre que se chegasse aos céus, tivesse também outro motivo? O fato deles estarem se comunicando um idioma que na verdade deveria ser proibido aos mortais? Teria o hebraico originado-se dos resquícios das línguas dos anjos, que possivelmente era falada por Deus e sua criação, e que agora no século XVI teria sido descoberto a então chamada língua enoquiana? Estes são mistérios que talvez a humanidade nunca saberá. Mas e se for verdade? Gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre este assunto. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão.